Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Londrina, cidade maravilhosa, cidade de muitas histórias, cidade de muitas lembranças, cidade de muitos personagens, de grandes momentos, e nós estamos não comemorando, mas sim relembrando, reacendendo um assunto que verdadeiramente marcou a vida desta cidade, uma cidade com 91 anos e que há 50 anos atrás foi alastrada, foi dizimada, foi chacoalhada pelo clima, por uma situação incontrolável pela mão do homem, que foi a geada negra. Isso há 50 anos atrás, não é? Exatamente nesses dias, sexta, ontem, né? Hoje, sábado, há 50 anos atrás, Londrina, os cafezais, o Paraná como um todo, foi chacoalhado por uma geada gigantesca. Então, a região de Londrina, o norte do estado do Paraná, sofreu barbaridade. Essa cidade mudou o seu pensamento, mudou o seu rumo econômico. As pessoas que estavam no campo acabaram vindo para a cidade. Muita gente acabou, infelizmente, tirando a própria vida, mas enfim. Para nós conversarmos sobre este momento extremamente importante na vida de Londrina, eu trouxe aqui personagens que vivenciaram, estudaram, passaram por este momento, ligados principalmente direta e indiretamente a toda essa situação que estamos mais uma vez reacendendo o assunto para mostrar o quanto é que isso aconteceu com Londrina, mas a cidade não se abateu. A cidade se reinventou e a cidade continuou o seu caminho. Para tanto, eu tenho como meus convidados o Amaury Ramos da Silva. Ele é arquivista especializado em patrimônio histórico cultural. Ele é arquivista com 38 anos de atuação no Museu Histórico de Londrina, é formado em arqueologia com especialização em patrimônio histórico cultural e identidades. Atua com documentação histórica, catalogação de acervos, organização de exposições e planejamento museográfico. Participou de importantes projetos como a revitalização do Memória Viva, a Casa da Memória Madre Leônia, o Museu da Sociedade Rural do Paraná, o Memorial da Aviação Garcia, que agora está fazendo um grande Memorial Aviação Garcia com mais de 1.000 metros, olha só, e o Memorial do Londrina Esporte Clube. Também colaborou com entidades como o Colégio Mãe de Deus e o Espaço Dom Geraldo Fernandes. Presta orientação técnica a instituições públicas e privadas por meio de projetos e extensão da universidade e do museu. Amaury, muitíssimo obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia. Estou aqui hoje, para a gente estar revivendo um pouco desse contexto histórico, desse momento que eu vivenciei quando criança, Na época da grande geada negra de 75, eu estava com 9 anos de idade. Então, naquele período, as crianças começavam a trabalhar cedo, Já tinha as suas atividades, já tinha as suas tarefas, Então, a gente vai contextualizar um pouco desses momentos, dessas atividades que a gente fazia quando criança, e reviver isto hoje, naquela época foi muito sofrido, mas são lembranças e recordações que a gente traz para a vida, para nossas vivências atuais, Muito bem, muito bem. Tenho também aqui Francisco Barbosa Lima, engenheiro agrônomo, cafeicultor e auditor fiscal agropecuário. É engenheiro agrônomo formado pelo UFC, com mais de 50 anos de atuação no setor cafeeiro. Trabalhou no IBC, no MAPA, no Ministério, e foi chefe da seção de café da SFA do Paraná. Coordenou, assim, cursos oficiais de classificação e degustação de café, além de 17 edições do concurso Café Qualidade Paraná. Participou de diversas pesquisas e simpósios nacionais. Atuou como membro da Embrapa Café e da Câmara Setorial do Café do Paraná. Desde 81 é cafeicultor em Japira, auditor fiscal, agropecuário do MAPA, e hoje não está aposentado não. Seu Barbosa, não sei se você é aposentado aqui, não tem nada aposentado, você continua trabalhando e bastante. Bom dia. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Marcos, eu sou originário, como você falou, do IBC, Instituto Brasileiro do Café, que na época comandava todo o processo, desde a área de produção, a industrialização e o comércio e exportação de café. Cheguei no Paraná em 1973 para trabalhar no Instituto Brasileiro do Café.
fui trabalhar na região de Baiti, assistindo os produtores de café. Em 76, após a geada, vim para Londrina. Estou em Londrina até hoje. Eu vivenciei a geada porque o café no Paraná tinha uma importância econômica e social extremamente de um contexto muito elevado em termos de emprego, de renda. E a geada de 75, que veio culminar com já uma redução que havia ao longo do tempo, que o pico da área de café do Paraná foi em 63, quando o Paraná atingiu 1.860.000 hectares de café. Rapaz. E a maior safra do Paraná foi em 61, quando produziu 21 milhões e meio de sacas de café. A partir desse momento, houve gradativamente uma redução de área em função de preços, elevados estoques. Então, o Paraná já vinha num processo de redução de área. E tivemos uma sequência de geadas. Em 12 anos, tivemos 6 geadas. E com a geada maior, que foi uma catástrofe, na realidade, para a cafeicultura, de 75. Mas nós já estávamos ali em 75 com a área de 1.050.000 hectares de café. E com a geada, em basicamente 3 anos, nós reduzimos em mais de 300.000 hectares de café. Essa geada, ela foi muito forte em função de zerar a produção. Todas as geadas que ocorreram no Paraná, desde o início da produção de café no estado, ela reduzia a safra, mas ela não zerava a safra. E a geada de 75 realmente zerou a safra. Nós saímos de uma safra de 11 milhões, quase 12 milhões de sacas, e zeramos no ano seguinte. Muito bem. Senhor Tumoro Cera. Bom dia. Outro convidado, bolsista do consórcio Pesquisa Café Embrapa. Natural de Nova Fátima, nascido em 51, formado como técnico agrícola em 69, engenheiro agrônomo pela UFPR em 73, pós-graduado em melhoramento genético pela Exalc USP em 80 e doutor em agronomia em 87. Realizou pós-doutorado no NIAS, no Japão. Pesquisador do IAPAR desde 74, foi líder do programa Café por 6 anos e gerente do projeto de melhoramento genético por 35 anos. Registrou 13 cultivares de cafés arábicas, compactos com produtividade e qualidade superior, além de maior resistência a fatores bióticos e abióticos. Durante sua carreira ativa, desenvolveu diversas tecnologias inovadoras e conduziu outras atividades voltadas a plantas perenes. Atualmente é produtor de café também, consultor internacional em cafeicultura, adensada, mecanizada, com diversificação e consultor de pesquisa do IDR Paraná. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens ao longo da sua trajetória. Seu Tumoro, continua trabalhando. Vocês três continuam trabalhando. Esse negócio de estar aposentado, parou de trabalhar, tá lá com a pantufa, né? Escutando só rádio em casa, não tem nada disso não. Vocês continuam firme e forte. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Prazer, né? Imenso para poder falar sobre a cafeicultura do Paraná. Entrei no IAPAR em 1974. 74. Em 75 geada. Então, 50 anos da geada, eu tô há 51 anos no IAPAR. E hoje continua como bolsista do consórcio Pesquisa Café /Embrapa Café. Então... IAPAR é sua segunda casa, né? Se não for a primeira casa, né? Não. Profissionalmente foi o único, né? Foi o único, né? Único, e nos cafezais, nas fazendas, depois de aposentado, como consultor de fazendas pelo Paraná, Brasil e também, em alguns casos, outros países. Que bom. A reunião de vocês três aqui é porque é muito importante a nova geração, né? Não só o jovem, né? Mas a nova geração de empresários, né? A nova geração de investidores, né? Essa nova geração que nos ouve, entender verdadeiramente o que era Londrina antes
dos cafezais, né? O senhor Barbosa já deu quase um panorama disso, o que era, né? Mas o que a cafeicultura, a agropecuária, não é? O agricultor, como ele trabalhava? A soja não tinha essa força como é hoje, né? A Embrapa Soja não tinha ainda essa grande força no país, né? Verdadeiramente, na nossa região aqui, era o café que tinha. Como é que começou tudo isso anterior à geada de 75? Fique à vontade para responder. Ô Marcos, o Paraná, até o término da Segunda Guerra Mundial, o Paraná era um estado, não era o maior estado produtor de café. O maior estado produtor na época era o estado de São Paulo. O Paraná, ele tinha em torno de 80 mil hectares de café na época. Pós-guerra, os preços dos cafés evoluíram de maneira muito atrativa para os produtores. O estado de São Paulo já era um estado que havia certo esgotamento dos solos e a cafeicultura já vinha com uma certa decadência. E mesmo o paulista, o mineiro, vieram para o Paraná e começaram a plantar café em terras férteis, com alta produtividade na época, não é? E o preço ajudou a essa evolução. O estado do Paraná, no espaço de 15 anos, saiu de 80 mil hectares para 1.860.000 hectares. Você não dá para imaginar o que era a derrubada de mata, o plantio de café. Venda de equipamento, contratação de pessoas. Havia queimada, porque essa madeira, essa lenha toda da mata derrubada, ela tinha que ser queimada. Você imagina isso hoje, em termos de ambiente, na época, né? Era aquilo que se tinha que fazer. O clima, o tempo todo estava escuro, né? Estava com fumaça. Sim, o tempo todo. Porque isso foi uma derrubada de mata, uma queimada de um tamanho que você não pode imaginar. E o Paraná, nessa época, passou a ser o maior produtor. A geada, na época, não derrubava tanto o produtor como foi na de 75. Por quê? Porque naquela época o produtor, normalmente, ele como o estado é o maior produtor, quando ocorria geada, o preço dobrava, às vezes triplicava. E aquela safra, aqui o produtor do Paraná tinha o costume de guardar uma safra. Ele não vendia a safra toda, tinha sempre uma parte do café na tulha, no armazém. As cooperativas não existiam tão grandes como agora. Ainda não. Aliás, o próprio café foi responsável por instalação de muitas cooperativas no Paraná. A maioria das grandes cooperativas do Paraná, elas foram criadas e cresceram com a produção de café. Já existia o IBC? Já existia o IBC na época? O IBC foi a partir de 56, foi criado o IBC. Aí, acho que no governo Getúlio Vargas, né? Ok? Mas, na verdade, o café tinha uma força tão grande no Paraná que houve migração não só do país, de outros estados, mas de outros países para vir plantar café no Paraná. E a terra tinha tudo a ver com isso também, né? Porque não adianta fazer isso em outros estados, o clima também ajudava na época. Esquece um pouquinho da geada. O clima era muito bom e a terra era muito boa, e isso deu um casamento perfeito para plantar o café? Sim, mas mesmo com a geada, como eu te falei, o Paraná sempre conviveu com geadas. Não no nível de 75. Eram geadas menores. Geadas menores, que havia uma recuperação. E como o preço era muito atrativo na época, a expansão foi muito rápida, né? Muito rápida. Naquela época, Sr. Moro, a cafeicultura já era organizada como é hoje, assim, em questão de produtores, cooperativa não existia. Então, cada região tinha já os seus grandes cafeicultores, eram os pequenininhos que tinham essa sobrevivência. Como que era mapeado tudo isso no estado? Bom, como disse o Barbosa, né? Comecei, né? Com um ano no Iapar, deu essa geada severíssima, né?
classificamos geada em leve, moderada, severa e severíssima. Então, é severíssima. É uma média de, por aí, né, certo? 50 anos que daria uma geada como essa. Então, hoje nós estamos com 50 anos e o objetivo da criação do IAPAR, né, foi assim, para diversificação, né, da monocultura de café. E o preço era o grande problema. O preço não estava ruim. Parece que era pior do que péssimo. O meu pai tinha no Banco Brasil 2 safras financiadas, porque não começava a vender, né? Então, quando deu geada, a única vez que conseguimos comprar mais um sítio, do mesmo tamanho, foi com a geada. Então, a geada resolveu o principal problema da cafeicultura, que é preço, que até hoje, né? Qualquer atividade agrícola, sempre o problema é mercado. O mercado é imprevisível. Então, era assim. Então, o IAPAR começou com essa ideia de que, na época, apareceu a ferrugem. E para contrapor a ferrugem, que era uma doença arrasadora tão terrível, ou talvez pior do que geada, que o pessoal aqui do Paraná está acostumado com geada. Então, em função da ferrugem e da geada, então, a prioridade na época era sair da monocultura do café, enfrentar o problema da ferrugem e conviver com a geada diversificando. Então, esse era o objetivo principal, inicial do IAPAR, né? Então, com isso, o histórico de 50 anos da pesquisa do Paraná, do IAPAR, na época IAPAR, né, era isso, era aumentar a eficácia, né? 4 linhas de pesquisa foram conduzidas pelo programa Café do IAPAR. Seria aumento da produtividade, redução de custo, melhoria da qualidade e a estabilidade econômica que viria via diversificação da propriedade. A estabilidade era mais importante do que a própria rentabilidade média de 10 anos. Porque não adianta, você vai bem até 9 anos, no 10º ano vem uma geada, ou vem um preço péssimo, vai perder a propriedade. Então, não pode perder a propriedade, que é a alma do agricultor, cafeicultor. Então, foi assim que aconteceu nesses 50 anos da pesquisa cafeira, que está chegando num bom momento. Quando está chegando numa discussão boa, né, sobre os 50 anos da geada de 75, nós estamos com as pesquisas inovadoras, revolucionárias, para conviver com as geadas e com preços ruins, e com atividades tão rentáveis como o café, que reduz o risco de 90%, risco principalmente de mercado, para 45%, 2 atividades, 30%, 3 atividades, 4 atividades moderadas, integradas, seria 20% de risco. Mas 20% de risco para o agricultor, né? É pouco. É tranquilo, é tranquilo. Né? Estamos acostumados com problemas. O agricultor ele vive o tempo todo, não é, com essa incerteza. Só imagino hoje, com toda a tecnologia, né, Maurício? Imagina naquela época. Então, você que vivia isso aí na pele junto com a sua família, né? Porque tinha uma incerteza muito grande de vento, de chuva, de clima. Você ia para o banco, olhava ali, você não sabia se estava na volta do banco mesmo, é capaz da sua propriedade ter sido arrasada por um problema. Meu pai era um pequeno agricultor na região de Jaguapitã e Guaraci. Meu pai, ele tocava perto de 20 mil pés de café. O sítio do meu avô chamava-se Água do Marfim, ficava no quilômetro 10 de Jaguapitã, entre Jaguapitã e Guaraci. Nesse sítio, era meu avô, 13 filhos, né? Desses 13 filhos, 7 trabalhavam nesse sítio do meu avô com formação de café, né? Meu pai trabalhava 24 horas, na verdade, porque trabalhar com lavoura de café, pequeno agricultor, a única ferramenta que ele tinha para arar a terra era o cavalo e o arado, né? Além de trabalhar no sítio, cuidando dos seus 20 mil pés de café, ele também era formador de café também. E meu pai, além de trabalhar aqui na região de Jaguapitã, a gente, naquele período entre 65 e 70, meu pai foi desmatar na região de Toledo, ali, assim, Chateaubriand, aquela região onde não tinha café, levando o café para lá. Só que o café para lá não deu certo, né? E nesse período meu pai voltou para a região de Jaguapitã. Por causa do quê? Por causa da terra? Por causa do tipo de solo.
Tinha solo, muito né? jagunço, muito fazendeiro grande que não queria, né? O que acontecia nesse período? Meu pai, ele trabalhava na formação de café, então ia numa área, o grande proprietário deixava uma área para ele destocar, para ele abrir. Explica o pra que ele é destocar para as pessoas. Para derrubar a mata, Derrubar a mata. preparar o solo para plantação para plantio do café, formava os viveiros, destocava, a gente fala de destocar, derrubar a mata, preparar o solo, preparar para a plantação do café, né? Montava os viveiros, fazia a formação do café, plantava o café e durante 4 ou 5 anos ele ficava naquele espaço com a agricultura de subsistência. Então a troca era a agricultura de subsistência. Terminava a formação, ele saía. Entendi. Trabalhava com a agricultura de subsistência. Então tudo aquilo que produzia arroz, feijão, milho, era para consumo próprio ou para venda dele. A partir da formação do café, ele saía. Entendi. Aí ele ia para outra área, formação. Aí o que levou meu pai a sair daquela região? Foi essa parte, né? Dos grandes proprietários, dos fazendeiros que faziam tirar mesmo. Ou você saía, ou você saía. Ou jagunço tirava. Ou de uma forma ou de outra você saía. Isso foi na região de Assis Chateaubriand, ali da região de Toledo, né? Aí meu pai trabalhou de 65 até 70, meados de 70 a 71. Aí ele veio embora de novo para a região de Jogapitã. Aí trabalhar no sítio do meu avô, né? Aí ele começou a trabalhar. Aí ele cuidava desses 20 mil pés de café, além de cuidar dos 20 mil pés de café que ele tinha da parte dele, né? Que depois, com o tempo, ele conseguiu um dinheirinho, comprou um sítio vizinho do meu avô. E daí ele começou a tocar a propriedade dele. Aí veio o ano de 75, né? O ano de 75, cafezal formado, tudo. Ele formou tudo, começou a formar a partir porque café naquela época, de 4 a 5 anos, você produzia em larga escala. Você não é igual hoje, né? O café adensado, eles produzem um pouco mais rápido, né? Mas naquela época, não, 4 a 5 anos para você conseguir ganhar um dinheirinho. Porque até nesse período você tem que trabalhar. E meu pai, além de trabalhar para ele trabalhava para os outros também. Entendi. Né? Aí veio a geada de 75. Com a geada de 75, aí, igual eu falo, né? De sitiante a boia fria. Passou-se 3 meses após a geada, mudamos. Tinha casa, tinha tudo. Perdeu-se tudo. Fomos morar num cômodo de 3x3. Meu pai, minha mãe e 5 filhos, trabalhando de boia fria, e vivenciamos esses períodos, né? Que foi muito triste, né? Muito forte para a família, né? Mas aí meu pai se reergueu, né? Conseguiu se reerguer, né? Aí entre 76 e 77 mudamos para a região de Cambé, que é onde a gente mora até hoje, né? E nesse período a gente foi se restabelecendo, né? Então é um pouco disso, né? Um pouco desse sofrimento, um pouco dessa... Né? A gente fala, né, que nem lá no museu, a gente tem a coleção Hermínio Kaiser, né? O Hermínio Kaiser, nos seus relatos, ele fala um pouco desse êxodo rural, né? Dessa dificuldade dos pequenos agricultores quando sai da lavoura que vai para a cidade, né? O que o pequeno agricultor sabia? Lavrar a terra, né? Trabalhar. Essas vivências, né, que ele conta também na documentação lá existente no museu. Então ele conta um pouco dessa dificuldade que tinha, desse pensamento que ele tinha, né, também. Além de trabalhar com café, ele tinha essa preocupação relacionada às famílias, né, ao êxodo rural. Mauri, com relação a isso, viu, Marcão? Ele falou que saiu de sitiante para boia fria. Olha só. O café eu costumava falar inclusive em palestras que eu fazia em várias cidades do Paraná, que o café era uma das poucas culturas que transformava pocenteiro em sitiante, sitiante em fazendeiros e fazendeiro em sem terras. Porque você tinha também ciclo, né? Produtores que quebravam, na verdade, do ponto de vista, né, econômico, né? Isso aí se tornava, às vezes, trabalhador, novamente. Mas o que o Amaury falou é para você ter a dimensão, Marco, do que ocorreu no Paraná em termos de desemprego de pessoas que moravam, trabalhavam na agricultura, na cafeicultura, e que de uma hora para outra foram para a cidade, na periferia das cidades, trabalhar de boia fria. É um contingente, para você ter uma ideia, em média, para cada 2 hectares de café, você tem um trabalhador fixo. E você tem, no período da colheita, você triplica isso. Você, em vez de ter 2 trabalhadores, um trabalhador para cada 2 hectares, você tem 6 trabalhadores para cada
2 hectares. Então você imagina, nós saímos de uma área de 1.800.000 hectares de café. E quando nós chegamos em 75, nós já tínhamos retirado do emprego nas fazendas de café mais de 400, praticamente 600 mil hectares de café, que seria 300 mil empregos direto, Sim. sem contar os empregos indiretos durante a colheita. Quando nós saímos, depois da geada, de 1.050.000 hectares para 700 e poucos mil hectares, nós saímos com mais quase 400 mil hectares, ou seja, mais de 200 mil empregos direto. Então, até aquela época, eu cheguei no Paraná em 73, você andava, por exemplo, aqui em Londrina, você andava nas cidades produtoras de café, você quase não via... Cafezais, né? Quase você não via pessoas carentes, pessoas que dependiam de ajuda para sobreviver. Governo, né? Quase não tinha favela. Após esse êxodo do campo para as cidades, até as pequenas cidades começaram a ter problemas de favela. Olha a mudança comportamental que uma situação dessa causou. Do mesmo jeito que o Paraná, com o crescimento da cafeicultura, fundou toda essa norte pioneiro, noroeste do Paraná, criou cidades, criou riqueza. A saída do café também criou muito desemprego. Muita gente que saiu sem qualificação para as cidades, sem condição de ser absolvido na cidade, de um emprego adequado para eles, porque era uma grande parte, era mão de obra não especializada. A pessoa sai ali do sítio, né? Como você comentou, né, Mauri, a pessoa vem, porque ali ela acorda, vai para trabalhar no sítio, junto com a esposa, junto com os filhos, né? Então ela tem aquela subsistência, está trabalhando, sendo sustentado por aquela cultura no sítio, né? Aquilo acaba, para onde que ele vai? Ele vem para a cidade. Onde que ele vai morar? Em algum assentamento, não é verdade? Na periferia, ele vem para o centro da cidade, e aí a aparência da cidade muda como um todo, né? A situação da cidade muda. Fora também, que muita gente não comenta, mas o que teve naquela época de pessoa que tirou a própria vida, eu sei de muito relato, não é verdade? Muita gente que foi para o banco, saiu do banco e ali mesmo tem gente que até tirou a própria vida. Uma coisa que eu tenho assim por mim, eu nunca vi meu pai chorar por causa disso, né? Mas meu pai ficou pelo menos um ano e pouquinho. Abalado. Assim, você olhava para ele sempre cabisbaixo. E meu pai tinha aquela coisa de não pedir ajuda para ninguém, então sofria sozinho. Meu pai, ele vendia coxinha na rodoviária aqui, vendia... O que ele pôde fazer enquanto não tinha emprego? Vender coxinha e amendoim na rodoviária e na estação ferroviária de Londrina. Isso que ele fez até 82. Que antes disso ele trabalhou um pouco de servente de pedreiro, até que ele entrou na UEL. Depois que ele entrou na UEL trabalhando de jardineiro, né, que era a única coisa que ele sabia trabalhar era agricultura e terra, né? Ele começou a trabalhar de jardineiro na UEL, isso em 82, então de 75, quando acontece a geada, até 82, ele ficou, né, com esse tipo de trabalho. Porque ele não conseguia emprego, não tinha aquela coisa da experiência, né? Não tinha. Muito bem, amigos, estamos terminando o nosso primeiro bloco. Vamos para o nosso breve intervalo comercial e a gente já volta daqui a pouquinho com mais causos e casos, mais histórias, na verdade, mais lembranças dessa data que significativamente marcou a nossa cidade, verdadeiramente transformou não só Londrina, vocês estão comentando aqui de uma grande região. Pelas notícias que eu tenho, Curitiba também foi assolada. Né? Curitiba também, o pessoal começou a brincar com gelo, começou a brincar com os bonequinhos de gelo, todo mundo achou que fosse só uma brincadeira. Quando os dias foram passando, foram começando a descobrir que também aquela região estava sendo dizimada e assim foi o Paraná como um todo. E abalou nós verdadeiramente aqui na cidade de Londrina. Amigos, não saiam daí, nós já voltamos com o Amauri, o seu Francisco e o seu Tumoro daqui a pouquinho para discutirmos ainda Geada Negra. Muito bem, voltamos com 50 anos da Geada Negra. Estamos aqui para rememorar, né? Tem muita gente que fala assim, tenho 50 anos, vamos comemorar. Não
não se comemora esse tipo de coisa. Né? A gente rememora, a gente relembra, a gente comenta, porque isso não pode ser esquecido. Né? No mundo todo, quando você tem uma grande catástrofe, você tem citações. Né? No Japão teve lá Nagasaki e Hiroshima com a bomba atômica, dizimou, e tem lá os seus memoriais, tem lá as suas lembranças. Auschwitz, né? Então, foi uma catástrofe, tem lá o seu memorial. 11 de setembro dos Estados Unidos, foi uma catástrofe, tem lá o seu memorial. Né? Então, nós temos assim que passar por essas situações de devastação e a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar para que a gente se prepare para isso. Por falar em se preparar para isso, na época, vocês que são pesquisadores, principalmente o seu Tumoro, não tinha não é que não tinha essa preocupação, acho que não tinha tanta tecnologia, né, seu Tumoro, para ter uma planta mais resistente, ou vocês já vinham trabalhando nisso, o pesquisador, o cientista já estava começando a pensar em ter uma planta mais resistente. Hoje a gente consegue ter uma planta resistente se acontecesse a mesma geada com a mesma força que teve em 75? Sim, quero fazer uma homenagem para o Dr. Alcides Carvalho, né, do IEC. Ele que foi o pai, nosso pai, né, para ser o apoiador nesse período enquanto ele esteve vivo, né. Consultor dele, consultor que ele mandou para o IAPAR, o Dr. Lorival Carmo Mônaco, né, que deu orientação, montou o programa Café. Então, nessa época, a preocupação principal, como era a entrada de ferrugem, né, estava desenvolvendo variedades resistentes à ferrugem e, além disso, aumentar a produtividade das variedades tradicionais. Na época era Catuai, de porte baixo, e Mundo Novo, de porte alto. Então, a partir daí, foi desenvolvendo outras variedades com resistência à diversidade biológica, muitas pragas novas, né? E adversidades ambientais, além da geada. Né? Além da geada, ultimamente temos problema de mudança climática progressiva, né, no ciclo da água. Então, novas pragas a cada seca violenta. Novas doenças desconhecidas a partir de chuvas excessivas. E onde é que estão as pesquisas tecnologicamente apropriadas à realidade de solo, clima e gente do Paraná. Então, a necessidade é fazer um investimento pesado novamente para enfrentar essa mudança climática global, que no Paraná e no Brasil está extremamente difícil. Então, porque a gente percebe que hoje a gente tem não só a tecnologia, mas a gente tem verba destinado, né? Nós temos institutos preparados. Nós estamos falando sobre 50 anos atrás. Né? 50 anos atrás, eu tenho certeza que os senhores todos, mais meninos, né, saídos da universidade, dos cursos que vocês faziam, vocês tinham que ir para a lida mesmo, vocês tinham que ir para as fazendas. Né? Sentava ali com os agricultores, espalhava tudo aquilo no chão e ia com o quê? Não tinha celular, não tinha internet. Como é que vocês trabalhavam na época? Meu Marco, eu acho que você quis perguntar para o Tumoro se havia alguma variedade, algum cultivar que fosse resistente à geada. Exato. Que tivesse havido uma evolução na pesquisa que conseguisse, como conseguiram das variedades lançadas pelo IAPA, criada pelo Tumoro, resistente a nematóide. O que é nematóide? Nematóide é um verme que dá na raiz do café. Um microverme. Um microverme na raiz. Na raiz. Tem que ver com microscópio. Isso foi um dos grandes problemas da cafeicultura do Paraná. O noroeste do Paraná, principalmente a região do Arenito, saiu muito do café em função da baixa produtividade causada pelo nematóide. Então foi criada uma variedade resistente a nematóide. Foram criadas variedades resistentes lá no Iapá à ferrugem. Mas a geada, até o momento, nós não temos esse material ainda, esses cultivares resistentes à geada. Mas eu gostaria de colocar um assunto aqui, um pouco de história, porque sempre que se discute geada, se discute por que o Paraná, que foi a maior área extensiva de café do mundo, foi no estado do Paraná. Por que o Paraná hoje praticamente reduziu os
quase para em torno de menos de 2% da área de café que já teve no passado. Hoje nós temos em torno de 25, 26 mil hectares de café. Chegamos a ter quanto? Chegamos a ter 1.800.000 hectares de café. O que significa isso em questão de tamanho do estado do Paraná? É quase, só para você ter uma ideia, essa área que o Paraná tinha nos anos 60 é um pouco menor, mas pouco, uns 20% menor do que a área total de café que o Brasil tem hoje. O Brasil já chegou a ter quase 5 milhões de hectares de café. Hoje o Brasil tem 2.200.000 hectares de café. O Brasil todo? O Brasil todo. O Paraná teve 1.800.000 hectares. E sempre me pergunto, mas Barbosa, o café saiu do Paraná por causa da geada? Eu falei, não. A geada foi um dos fatores da saída do café do Paraná, mas não foi o único. É lógico que aquele período que nós tivemos de geada foi um período com geadas muito frequentes, num espaço de 12 anos, Marcão, 12 anos. Nós tivemos geada em 69, eu digo assim, geada para concentrar o que eu estou falando, não é? 69, 72, 75, que foi a maior de todas, 78, 79 e 81. Nós tivemos em 12 anos, nós tivemos 6 geadas. E nós ficamos de 81 a 94, ficamos 12 anos sem geada no Paraná. Aí você falou, mas se ficamos 12 anos, o café devia ter se recuperado. O pessoal ter plantado novamente, ficaram 12 anos sem geada. Então nós vimos agora, essa frequência de geada fez com que a grande geada de 75, o agricultor não conseguiu se recuperar e aproveitar os tempos, os preços melhores que vieram depois da geada. Entendi. Quem aproveitou esses preços melhores foram os mineiros, que tinham plantado café nos anos 70, desde o final dos anos 60, dos anos 70, quando o Paraná estava arrancando, Minas estava plantando um pouco. E pegou esse período pós-geada de 75, com preços mais favoráveis, e ampliar a produção. O Paraná continuou o processo de redução de área de café. Nós viemos gradativamente perdendo área todos os anos. E plantando o que no lugar? Plantando soja, milho e trigo. Por quê? Saída, mecanização. Mão de obra, né? Incentivo também. Você sabe que nos anos 70 houve incentivo pelo governo federal, para aumento da produção de grãos. Os habitantes estavam saindo da zona rural e indo para as cidades. Havia uma demanda de alimentos nas cidades. É tanto que o programa que se chamou de Programa de Erradicação de Café, não era um programa de erradicação. O IBC criou o GERCA, que era o Grupo Executivo de Racionalização da Cafeicultura, para modernizar a cafeicultura, erradicar parte do contingente grande de café que nós tínhamos, de lavouras de café velhas, improdutivas, e nesse lugar o produtor fazia um contrato com o IBC, ele erradicava, o IBC pagava para ele erradicar o café, e ele tinha no contrato de plantar grãos. Entendi. Esse foi a primeira redução de área de café no Paraná, que ocorreu de 64 até 68. Nesse período, o Paraná já erradicou 600 mil hectares de café, nesse programa de diversificação agrícola. Depois veio o programa de racionalização da cafeicultura, plantio em curva de nível, a lavoura mais adensadas, já não adensando na linha, mas não adensando entre linhas, mas adensando na linha, ou seja, a gente plantava 4x4. Plantio tradicional era 4x4. 3,5 por 3,5. Esses eram os plantios tradicionais.
nós partimos para plantio entre 3 e 4, entre linhas, e de 2 a 1 metro entre plantas, que antes era 4x4. Então nós aumentamos a densidade. E veio também esse programa em função da entrada da ferrugem, para facilitar a mecanização dos tratos culturais da lavoura. Então nós tivemos essa grande mudança. Mas teve outros fatores que fizeram com que o café fosse saindo gradativamente do Paraná. Além do cultivo, problemas também de ordem trabalhista. Nós tínhamos grandes fazendas do Paraná que tinham, como você falou... Meu pai pagava o sindicato naquele período. Como ele falou, das colônias. E as colônias, você tinha uma fazenda, colônias. 100 casas, 200 casas, famílias morando ali. Quando veio a mudança, o CLT, os direitos trabalhistas do trabalhador. Hoje você só pode recorrer 5 anos, direitos de 5 anos que o seu patrão te deve. Mas na época, você requeria todo o seu tempo que ele trabalhou na propriedade. Se ele trabalhou 20 anos, ele tinha direito. Quando saiu a norma, ele tinha direito de requerer. Muitos fazendeiros também tiveram problema na justiça. Então você tinha, ao mesmo tempo, paralelamente, o governo estimulando, através de financiamento de coletadeiras, de máquinas, de tratores, o plantio de grãos. Você tinha também um medo do produtor com os encargos trabalhistas também. Então esse foi um fator importante, né? Então, a frequência de geada, no meu entendimento, foi um fator muito forte, porque antes nós não demos, o clima não deu condição do produtor se recuperar. Porque normalmente, se ele tomava uma geada, como eu comentei no começo, ele tinha um pouco de café guardado, ele vendia aquele café que ele estava na tulha dele. O preço subia. E né? o preço subia, ele fazia um capital suficiente para recuperar a lavoura, para esperar a próxima produção. Mas a geada de 75, não deu tempo, porque quando primeiro que a geada foi até o nível do chão, né? Ou seja, a partir da geada de 75, toda a lavoura do Paraná, no ano seguinte, era lavoura nova. Ou era nova porque o produtor plantou, ou era nova porque brotou. Era um broto que estava saindo. Então a lavoura do Paraná ficou toda nova, como se fosse, como ele falou, plantava o café, levava 3, 4 anos para produzir. 3, 4 anos para produzir em larga escala. A geada fez com que toda a área de café do Paraná fosse nova, fosse lavoura nova que ia produzir no 3º, 4º, para reformar toda essa lavoura. E nesse intervalo, nós tivemos, era para ter uma boa produção em 79, geou em 78. Uma geadinha leve, suficiente para tirar aquela produção. O produtor recuperou de novo. 79 deu outra geadinha pequena. Em 81 deu uma geada forte. Então, essa sequência... Desanima, né? Com outro fator de possibilidade de plantar com tudo mecanicamente, sem mão de obra. E na época o governo, inclusive, tinha um programa para o Brasil ser autossuficiente em trigo. O governo pagava muito bem o preço de garantia do trigo. Então havia um incentivo e havia esse medo da frequência de geada, né? Geada tirando a safra do café. Então, esses fatores foram fundamentais. Foram vários fatores. Vários fatores. O clima chegou a quanto no dia fatídico, no dia 18, 19 de 75? Então, estava registrado em vários pontos, né? Depende de onde estava localizado, né? 3,5 negativo, né? Mas dentro de Londrina tinha variação. Né? No abrigo, no abrigo. Mas na relva, onde está o café, principalmente o café novo, é 4 graus de diferença. Então, imagina a temperatura que deu, menos 7, 8 graus centígrados, dependendo da altitude do Algum sol. lugar até menos 9. Na raiz. Isso é na raiz, né? Então, na relva. Então, muitas plantas nem brotou mesmo, por causa da raiz. Torrou. Deixa eu só complementar marrom, isso que estava falando antes, né? A questão da variedade mais resistente à geada, né? Então, além desse negócio do nematóide invisível,
nós tínhamos o problema, nematóide é um problema é um câncer da propriedade agrícola, não é só do café. Isso aí já estava vendo lá quando eu estava no colégio agrícola. O governo do estado estava fazendo pesquisa no colégio agrícola de nematóides, nematóide meloidose cofeícola. Mas tem uma coisa muito, muito, muito pior do que essa espécie única. Nós temos 4 espécies causando problemas. Bom, geada, apesar do tempo que gasta, 35 anos para desenvolver uma variedade a partir do cruzamento, então já aproveitamos o trabalho do IAC, damos continuidade aqui, né, recebendo material genético e cruzando com material que tem um gene do Coffea canephora, do Coffea libérica e Coffea racemosa, né? Então, a partir daí, começou uma corrida contra o tempo, 35 anos para fazer uma linhagem de café, tipo cultivar linhagem. Então, não dá. Leva uma vida inteira para talvez não dar nada, né? Então, eu tive que acertar a questão da metodologia de pesquisa para reduzir o tempo de 35 para 15 anos que eu fiz o doutorado lá em Piracicaba sobre esse tema aí, né? Bom, aí, o material que recebi de Campinas, naquela época, era basicamente Catuai, Mundo Novo e Catu. Então, pesquisa inicial, já constatei que Catuai, Mundo Novo, era alguma coisa como 30% mais resistente à geada por causa da altura, alto sombreamento e dormência durante o inverno. Ele fica parado, precisaria de 7 dias para quebrar a dormência. Quebrou a dormência, fica altamente suscetível. Catuai, 5 dias. Então, com isso, dá uma diferença. Ó. Café, Mundo Novo, porte alto no lugar baixo. Entendi. 30% menos dano. Catuai, no lugar alto, menos geador. 30% mais resistência, menos perda, não é resistência, perda, né? Uhum. Então, com isso, já deu para fazer primeiras orientações em cima da variedade existente. Aí começou o Icatu, né? Icatu, depois veio variedades Catucaí, que veio de Campinas também. A partir daí, começamos a avaliar o comportamento dessas variedades em Londrina, no Iapar. Então, tinha material desde o tardio, né? Desde o, digamos assim, mediano, né? Mediano, semi-tardio e tardio até super tardio. Então, o super tardio, o tardio, levaria 2 anos de perda com a geada. Em vez de perder 1 ano, né? 1 ano daquela, do ano seguinte à geada, perderia a safra que estaria no pé. Entendeu? Então, começamos a fazer a seleção de café precoce. Catuai precoce, era o projeto Catuai precoce que o Dr. Mônaco tinha programado para nós, né? Então, cadê variedade precoce? O mais precoce era o Iapar 59, com resistência durável completa à ferrugem por 50 anos. Então, foi difícil, mas o Iapar 59 era o mais precoce, mas não tinha longevidade, que carregava muito, carregava dobro. Cada planta do Iapar 59 produzia dobro em relação ao Mundo Novo, nos 2 primeiros anos. E 90% mais do que o Catuai. Então, tinha precocidade de produção, além de precocidade de maturação, que no caso de resistência, em vez de buscar resistência à geada, nós buscamos escape da geada. Resistência à geada por causa de 1 grau, meio grau, queima ou não queima. No caso de escape, evitaria essa perda de 2 anos de produção, 1 ano só. Porque abril ou junho, abril, maio, já estaria maduro, entraria em descanso. Então, com isso, usamos o mecanismo de escape da geada, imediato, né? Agora, só que produzia muito. Como é que ia permitir a resistência à geada? Porque a má nutrição decide se queima ou não queima com geada. Então, aí começamos com a parte nutricional. Como é que reequilibraria a resistência nutricional? Dando nutrição, mas só que com dobro de produção em relação ao Mundo Novo e Catuai. Ia ficar desnutrido, ficar altamente suscetível à geada na época da geada, né? Então, espaçamento, colocamos meio metro, desde aquela época do lançamento do Iapar 59, coloquei no folder lá, meio metro na linha. Meio metro na linha, porque se fosse 1 metro, 0,7, 0,6, teria alguma coisa como o dobro de necessidade de adubo.
Então a longevidade seria 4. Agora, quando eu coloquei meio metro, além de dar resistência nutricional à geada, ele deu longevidade de 20 anos. E com a mecanização. Aí foi ajustando, né? A variedade com escape, variedade com diferença topográfica de porte, né? Então teria esse de fazer uma coisa de integrar com um plantio adensado de café com as variedades apropriadas, escapando da geada. Então, com isso, integramos o plantio adensado para recuperar da geada em 2 anos. 2 anos, ao invés de 4 ou 6 anos. Recuperação econômica, não é recuperação da produção. 2 anos recupera a produção, mas não dá lucro, só dá lucro depois de 4 ou 6 anos. Então, agora nós temos 2 anos para recuperar da uma geada severa, não é severíssima. E, a partir do plantio, 2 anos só. Ok, 2 anos, nossa, é como se fosse cana-de-açúcar ou abacaxi. Só que é muito melhor do que abacaxi, depende do mercado, e a cana depende da usina. Então, o modelo, resumidamente, seria uma coisa como essa. E aí temos outra história mais em relação a essas hibridações dos últimos anos. Muito bem, isso são cientistas técnicos comentando o que é que aconteceu com a geada negra. Olha o impacto da tecnologia, o impacto na pesquisa. O que é que esses senhores, essas pessoas aqui ficaram anos e anos pesquisando, lutando para fazer com que Londrina se recuperasse disso tudo. No próximo bloco a gente volta com mais assunto com o Amaury Ramos, o Francisco Barbosa e o seu Tumoro Cera. A gente já volta. Estamos de volta com dados técnicos, muita história, né? Muito sofrimento, mas também muita reviravolta nessa cidade com 50 anos da geada negra. Seu Tumoro, o senhor está falando no bloco passado a respeito dessa pesquisa, né? Desse envolvimento, né? Não só na época do IAPAR, mas de outros centros de pesquisa, né? Muita gente ia estudar fora do país, voltava, porque querendo ou não, isso assolou. A partir do momento que nós tomamos um baque, e agora foi muito importante aquilo que vocês estão comentando comigo, senhor Barbosa, que normalmente nós estávamos achando, nós mais leigos, né, que nós tivemos uma grande geada em 75. Mas o Estado, ele já veio sofrendo com pequenas geadas, e aí o seu Tumoro comentou que tem grave, como que é? Gravíssima, como que é? Severíssima. Geada severíssima. Severa, moderada, leve escape. Leve é de camiseta. Leve tá tranquilo lá, sim, o pessoal sai e tal. Mas a severíssima é essa que foi a pior. Então, o Paraná ela já veio sofrendo essas pequenas geadas, né? Então, o pessoal já estava meio espertão, já estava meio preparado, né? É que com essa depois, e também descobrir aqui qual que é esse micróbiozinho aí, esse problema que dá na raiz. Isso. Né? Esse é na raiz, esse é invisível para ver. O que a gente conhece muito é o ferrugem, mas é na planta e qualquer leigo, folha, né? Na folha. Você dá uma olhadinha e você sabe que está ali. Né? Sempre achei que o problema maior seria esse micronematóide, microverme na raiz, porque tiraria nutrição, né? Você sempre achou que fosse isso? Sem nutrição, fica altamente suscetível à geada, além de não dar lucro. O cafeicultor vai à falência. Entendi. É o que está acontecendo no oeste do Paraná. Entendi. De Maringá até Cambé já está na fase metastásica. E aí quando porque nos vinhedos, normalmente você planta uma flor na ponta do vinhedo, dos dois lados, e aí a primeira coisa mais suscetível é aquela flor. Se aquela flor ficar um pouco mais bichadinha, você sabe que naquela carreira de vinhedo ali você tem algum problema, né? Eu como leigo, normalmente me ensinaram isso, eu falo, já entendi. E no café? No café o que é? Como é que você descobre esses problemas no café? Porque visualmente ferrugem eu sempre descobri, né? Eu morei em frente de cafezal também, a gente ia que sai do cafezal, volta e meia, depois ele florava inteiro, né? O pessoal deixava a gente limpar a parte de baixo do cafezal, ficava limpo a saia dele ali, né? E depois a gente apanhava o café, até aí a gente ia bem como um amador, no bom sentido. Mas muita gente comentava, esses pés de café estão começando a ficar doentes, e a gente não descobria por quê. Isso. Eram essas plantas invisíveis, essas doenças invisíveis. Né? Então, como recebemos material já com genes de coffea canéfora no café arábica, né, do Dr. Alcides, lá de Campinas, e sua equipe, então já veio o material para trabalharmos com essa questão de resistência aos nematóides, que a origem do resistência ao nematóide está no coffea canéfora.
E também no Coffea Libérica também recebemos naquela época, né? Então, tanto é que o material mais resistente ao nematóide do mundo, né? Quer dizer, o Iapar criou a única variedade resistente ao nematóide do mundo. Não tem mais ninguém. É a primeira variedade resistente ao nematóide com resistência elevada. Não é uma resistência moderada, é resistência elevada, quase uma imunidade. Então, no caso, ele está resistindo a 3 e 4 espécies de nematóide que o pessoal introduziu a partir de plantas de flores, né, de frutíferas e da mata nativa, de propriedade a propriedade, e até trazendo de outros países, como da América Central. Então, não tem jeito, nós temos que conviver com esse bicho aí, né? E no caso de melhoramento genético, esse material genético que veio, também veio o Coffea racemosa, que é um café de Madagascar, excepcionalmente resistente à seca e calor. Então, também desenvolvemos variedades a partir desses genes novos aí. Canéfora ibérica dá alto vigor vegetativo, estado nutricional melhor do que as variedades tradicionais. Então, vigor vegetativo, nutricional, ele aumenta o ponto de congelamento. Quer dizer, abaixa o ponto de congelamento, sabe? Em vez de 3,5, pode precisar de 4,5 graus centígrados para congelar a seiva da planta, a folha de café, fruto verde também, né? Então, isso é decisivo. Se você transforma uma geada severíssima na severa, e a severa numa leve ou moderada. Leve e moderada, até bom, melhora o preço. Acaba com bloca não gosta de... Broca é outro problema. Quando dá também, geada, né? a broca some por uns 3, 4, 5 anos, certo? Uma pergunta bem... Agora, nós temos uma coisa recente. A mudança climática está levando ao contrário. Calor. Regiões tradicionais de Minas, falta água e temperatura subindo. Se falta água, a temperatura sobe, porque, lógico, se não tem chuva, se não tem nuvem, a radiação solar vem e esquenta, né? Porque até então a gente está Então, falando só bicho da geada, mineiro né? hoje está pior. E o calor? Inversão Bicho térmica. mineiro, hoje, lá em Minas, se não tiver água de irrigação, que também acaba com a mudança climática, não controla o bicho mineiro com inseticidas, se não botar água. Então, acaba virando uma geada todos os anos de bicho mineiro, ou então o ano inteiro, porque se faltar água, como é que vai controlar o bicho mineiro? Então, aí já nessa hibridação interespecífica, já veio no Coffea racemosa resistência ao bicho mineiro. Nós estamos uma pesquisa bem avançada nessa história aí, sabe? O Brasil todo tem quantos tipos de café? Não, temos dezenas e centenas de novas variedades registradas no Ministério da Agricultura. Mas nós fizemos 13 cultivares registrados, Só né, aqui no Iapar. no Ministério Só da aqui. Agricultura. Mas isso num período curto, né, de 50 anos, porque levamos 35 anos a partir do cruzamento. Nossa. Tá certo? É. Nós fizemos isso... 35 anos ali. Nós fizemos na sem salinha, dinheiro e sem pesquisando. gente, porque nesse período, né, houve redução crescente de recursos para pesquisa aplicada em sistema de produção e variedades. Porque a gente, leigo, mais uma vez, hein? Nós somos leigos, quer dizer, eu sou leigo, né? Então a gente sabe, sempre tem Bourbon, Catuaí, Londrina tem até shopping center com o nome de café. Sumatra, Catuaí, né? Mundo Novo. Né? Mundo Novo. Por isso que esses que foram dizimados, quais eram essas? Variedade. Acho que Dessas a maioria variedades. era Mundo Novo, Mundo Novo. e Catuaí. Catuaí. Basicamente, eu diria que na época era 90 Teu pai plantava o quê? Mais de São 90%. duas variedades. Que aí eu falava o café amarelo e o café vermelho, né? Bourbon tinha pouco. Bourbon já estava... O pessoal plantava pouco, que o Bourbon é menos produtivo. Tinha Bourbon A produtividade do Bourbon é bem menor do que do Catuaí e do Mundo Novo. Então já era uma variedade pouco O plantada. que tinha mais aqui em Londrina, qualquer? Era Mundo Novo e Catuaí. Mundo Novo, Catuaí. Isso, mas então, aí com isso aí, né, a gente está fazendo a convivência com geada na combinação de tecnologia em sistema de cultivo, né, e variedades de diferentes, origem com genética diferente. Então, daqui para frente, a possibilidade é crescente em termos de colheita de resultado das pesquisas implantadas em 1974, no Iapar. Então, o futuro é promissor. Nós estamos com um plano dozenal de café
do Paraná, aumentar para 100 mil hectares em vez de 20 mil de hoje. Cerca de 20 mil. 12 anos, mas então não é um programa do governador, é um programa do governo. Então tem continuidade. Então, né, esse programa vai se beneficiar crescentemente, né? Por isso que é bom fazer o plantio parcelado anual. Não vai plantar 10 hectares no ano, né? Vai plantar 1 hectare por ano, 1 hectare durante 10 anos. 10 anos tem 10 hectares de alta rentabilidade com diversificação. O IAPAR fez também a diversificação moderada, integrada das propriedades pequenas, médias e grandes. Porque aqui não temos mega nem giga fazendas aqui, né? Mega. O Paraná tem fazendas menores, né? Fazenda de 100 hectares, conta no dedo, 100 hectares de café, né? São poucos. Agora, a maioria, hoje, 93% de todo o estado do Paraná, incluindo a região de Ponta Grossa, Oeste, tal, são propriedades abaixo de 100 hectares. 85% é abaixo de 50 hectares. Então, é o desafio. Como é que vai fazer dar lucro uma propriedade que não tem escala econômica? Exatamente. Muito bem, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e a gente já volta com mais dados técnicos, histórias sobre 50 anos da Geada Negra. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, terminando, infelizmente, o nosso bate-papo aqui, porque 1h30 é muito pouco tempo para tanta história desses senhores aqui, viu? Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui nesse sabadão, né? Num dia tão fatídico, mas que Londrina se recuperou. Hoje é uma cidade moderna, uma cidade que sobreviveu à geada, uma cidade que ainda vive do café, mas de forma diferente, né? Com as suas cafeterias, com seus cafés gourmets, né? Também com seus cafeicultores, né? Com pequenas fazendas, mas as pessoas continuam plantando, continuam vivendo do café. O Áureo Café deixou aqui mansões, deixou toda a nossa história, né? Somos conhecidos ainda como a capital mundial do café, não é verdade? Então, nós temos grandes eventos, hoje mesmo, acontecendo agora de manhã no Museu do Café, uma grande homenagem, né? Junto com todos os secretários, o plantio de 50 mudas de café na frente do Museu do Café, junto com o Sesc Cadeião. Meu agradecimento ao pessoal do Sesc Cadeião, né? Em parceria com a Prefeitura Municipal de Londrina. Então, essa é uma nova gestão do Tiago Amaral, uma nova Londrina que sobreviveu a tudo isso, graças também a todos vocês, né? Um historiador, a pesquisadora, a todos vocês empresários que continuam vivenciando, gostando e estudando o café. Então, Amaury, muito obrigado pela sua presença. Você é o cara dos museus nessa cidade. Eu sempre disse isso e vou continuar dizendo. Parabéns. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando sobre o café, né? E essa história da geada de 75, a qual eu fiz parte, né? Com apenas 9 anos de idade, né? Eu fiz parte de um pouquinho dessa história, né? E que todos tragam essa história, essas memórias para o Museu Histórico de Londrina, onde trabalho, né? Onde lá também está preservado parte dessa coleção, tanto fotográfica, do senhor Armínio Kaiser, do início de Londrina, de 29 e 30 também, que mostra um pouco dessas realidades sobre a cultura do café, e que traga para a gente, né? Traga para o museu e ajude-nos a contar e a preservar essas memórias que para nós londrinenses é muito importante. Muito bem. Contato com você, amigo. Contato Amaury, silva.amauriramos@gmail.com.br. Muito bem, muito obrigado. Sr. Francisco, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção e parabéns por toda a sua carreira, na verdade, profissional, frente não só ao café, né, mas também a grandes instituições. Muito obrigado. Marcão, eu que agradeço o convite, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para, como se fosse um recado ao governo do estado do Paraná, que no meu entendimento o Paraná tem uma dívida muito grande com o café, por todo que o café fez, por tudo que o café fez pelo Paraná, pelo desenvolvimento de toda essa região norte e noroeste do Paraná. Nós ficamos muito pequenos em termos de produtor de café, como estado produtor. Nós temos apenas 26 mil hectares de café. Nós precisaríamos ampliar um pouco essa área, não de ser o maior produtor, mas ter pelo menos uma produção de uns 100 mil hectares, uma produção aí de 3, 4 milhões de sacas anuais. Nós temos uma área de café ainda, em algumas micro-regiões do Paraná, com qualidade excepcionais. São cafés podemos produzir café de altíssima qualidade
E temos tecnologia para isso, gerada pelo IAPAR, temos a estrutura das cooperativas, da assistência técnica, que todas integradas poderiam ampliar essa área de produção de café do Paraná. Eu acho que nós temos problema de geada, mas a geada ela não inviabiliza a produção do café no Paraná. Nós podemos conviver, o Moro, inclusive, fez os comentários dele com relação às tecnologias que existem hoje para minimizar esses efeitos. Então, esse seria o meu recado ao governo do Estado. Apoie a cafeicultura do Paraná. Amplie um pouco essa área. Faça uma proposta de uma década, como falou o Moro Cera, para ampliar essa área e o Paraná voltar a ter uma produção e um café de altíssima qualidade. Muito bem, contato com o senhor Barbosa. Quem quiser falar assim, eu quero fazer uma consultoria com o senhor Barbosa. Qual que é o telefone? O telefone é 98404-2163 e o e-mail é lima.fbarbosa, tudo junto, @gmail.com. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Seu Moro, obrigado, viu? Tenho certeza que o senhor sai daqui nesse sabadão, o senhor vai voltar para suas pesquisas, vai continuar dando consultoria. Vocês são 3 profissionais, consultores extremamente respeitados. Parabéns, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né? Foi excelente o podcast aqui. Hoje nós estamos com IDR, a nova IDR Paraná, IAPAR Emater. Então, continuar uma pesquisa na luta, mas o que eu digo que as variedades que temos aí, o sistema de produção que temos, é para produzir, não para produzir café, produzir lucro com preços ruins, né? Mas a equipe nossa é uma equipe de voluntários, um pesquisador, melhorista, né? E mais um bolsista, são muito batalhadores das universidades que estão conduzindo as pesquisas. Bom, eu queria aproveitar aqui essa oportunidade, né, como cafeicultor, eu nunca recebi seguro do banco. Nós precisamos de seguro da produção. Seguro do banco digamos assim, né, por causa da característica bienal de produção de café, quando o pessoal está colhendo o café, aquele café que der, por mais que seja uma produção pequena, já paga o custeio. Então, não vai receber seguro, porque já paga o custeio, né? Agora, se tiver um seguro bienal, é fácil. Quem conhece, quando dá 80% de produção, no outro ano é 20%. Se der 20% de produção, no outro ano é 80%, né? Então, dá para fazer a previsão bienal de colheita. Então, com isso, uma reivindicação muito interessante seria viabilizar esse custeio bienal de café. Aí, com isso, é possível ter uma convivência muito melhor com as geadas imprevisíveis, né? A média, cada 12 anos, cada 6 anos, cada 24 anos, 48 anos, ocorrência de geadas de diferentes intensidades, imprevisível, porque isso é uma média só. É uma média, depende de um ventinho, né? Uma nuvenzinha e tal. Então, decide se geia ou não geia. Então, muito importante o seguro bienal de café. Seguro bienal, custeio bienal de café. É uma grande... Não é só café. Sim. Tem outras plantas perenes que têm ciclo bienal de produção. Está tudo descoberto. É uma grande reivindicação. Seu Moro, contato para quem quiser bater um papo com o senhor. É 43 999 94 6549. E-mail é tcera01@gmail.com. Muito bem, muito obrigado a todos vocês. 3 profissionais gabaritados, 3 consultores e 3 londrinenses, não é? De adoção, de coração, que entenderam que essa cidade sobreviveu a tudo isso, continua forte, continua bonita e continua sempre se preparando para não só a diversidade da geada,
né? Mas para tudo aquilo que a natureza nos traz, às vezes, de uma forma sem aviso. E o pesquisador, ele está aí para isso, na verdade, porque ele sempre está pesquisando para a gente ter prevenção. Depois não adianta correr atrás do prejuízo. A gente tem que sempre estar prevenindo tudo isso. E para isso que vocês estudam tanto. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Então, hoje, 50 anos da Geada Negra na cidade de Londrina. Um programa especial. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele há de querer.